Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero trazer um vídeo rapidamente aqui para você, uma reflexão rapidamente aqui para você. Coronavírus versus igreja. Eu fico tão assustado, tão abismado, porque a igreja evangélica, durante muitos e muitos anos, liberaram palavras de ânimo, palavras de fé, e agora é o momento da igreja evangélica mostrar que sempre acreditou naquilo que foi pregado. Ora, se nós pregamos algo, é porque nós acreditamos naquilo em que nós pregamos. E o que eu tenho visto aqui, infelizmente, é uma igreja fraca, uma igreja se acovardando diante de uma enfermidade, diante de um vírus. Vem cá, por que nós falamos para o povo que Deus cura e nós, como igrejas evangélicas, nós, como líderes de igrejas evangélicas, não cremos naquilo em que nós pregamos? Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte, olha: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É simples. A enfermidade que está vindo agora sobre o Brasil, uma coisa pequena. As pessoas estão se amedrontando por conta de uma mídia fracassada, que com certeza está tendo incentivos para amedrontar a população, porque está falando muito do coronavírus. E eu tenho aqui uma lista de outras doenças que são pegas através de vírus, como por exemplo a gripe suína. Saiba você que o Brasil é o país em que mais pessoas morrem com a gripe suína. Mas por que não estão falando mais isso? Simplesmente pelo fato de que não está na moda. A moda agora é o coronavírus. Mas existe resfriado, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, febre amarela, hepatite a vírus, a raiva, dengue, AIDS, dentre várias outras enfermidades através de vírus. Sem contar, amados, os assaltos que tem no nosso país. Vem cá, a palavra de Deus nos diz: se Deus não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Nós temos que confiar no nosso Deus. Se nós ficarmos com medo do coronavírus, nós temos que ficar com medo do sarampo. Nós temos que ficar com medo da catapora. Não sei se você lembra, um tempo atrás, quando houve no sul da África uma praga que mataria todo mundo, que o mundo ia se acabar. Uma praga chamada Ebola. Estamos nós aqui, vencemos, conseguimos passar por todas essas tempestades de vírus e modas que aparecem, que surgem. Deus, quando nos criou, dentro de nós tem algo chamado anticorpos. São defesas internas, defesas de dentro para fora. Amados, não se desespere. Devemos tomar cuidado, sim, higienize suas mãos. Devemos tomar cuidado não só pelo coronavírus. Ontem eu ministrava aqui na igreja e eu falei sobre a respeito das pessoas que pegam conjuntivite. O que é a conjuntivite? São bactérias, que são vírus que ficam nas nossas mãos e a gente acaba coçando os olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta: o mal não vem sobre a vida daqueles que têm Deus. Não sei se você lembra da história, mas lá em Atos capítulo 28, conta a história de que Paulo, ele foi picado por uma serpente, picado por uma cobra. Eu te pergunto, quem morreu? Foi a cobra ou foi Paulo? Deixa eu ler aqui para você, Atos 28:3. Está escrito assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe cometeu a mão,
E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do má justiça, não deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra, a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, não sofreu nada. E eles esperavam que viesse inchar a mão ou cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, dizia que realmente ele era um Deus. Vem cá, a cobra picou a mão de Paulo, ficou pendurada aqui. Ele sacudiu, as pessoas estavam esperando que Paulo morresse, mas quem morreu foi a cobra, porque quando Deus está conosco, nenhum mal sobrevém à nossa vida, amados. É o que está escrito lá em Salmos 91:10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então nós, como igrejas do Senhor, nós não devemos de forma alguma nos ficar aterrorizados. Igreja evangélica, acorda. Igreja no Brasil, está na hora de nós mostrarmos o Deus que nós servimos. Se nós formos acometidos pelo coronavírus, o nosso Deus se chama Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura. Nós não devemos ter medo disso, não. Se for para a gente ter medo do coronavírus, a gente tem que ter medo do perigo, da falta de segurança, e até aqui tem o Senhor nos ajudado. Mas deixa eu dizer qual é o segredo, amados, para eu finalizar essa live e não ficar longa. Deixa eu dizer para você qual é o segredo. Qual é o segredo de que eu tenha essa proteção? Uma época, Deus ele falou para o povo do Egito que iria passar por seu espírito sobre as casas. E a casa que não tivesse um sangue de cordeiro dos umbrais da porta, ali os primogênitos daquela casa morreriam. E aí o Espírito do Senhor passava sobre aquelas casas, e o segredo está aí, no sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 7, já para finalizar, deixa eu ler para você. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Olha o que Deus está dizendo. Deus disse para sacrificar um cordeiro, o sangue colocado nos umbrais da porta, e o restante, o sangue coloco na porta, e a carne, Deus falou para eu fazer um churrasco. Ele disse: naquela noite comerão a carne assada no fogo, ou seja, ficar tranquilo. Se o sangue de Jesus protege a minha casa, eu tenho que ficar tranquilo. Versículo seguinte: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue do cordeiro, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha só, amados, o Brasil, o mundo está sendo ferido. Está sendo ferido simplesmente porque as pessoas estão faltando com temor e faltando com respeito com o nosso Deus. Mas aqueles a quem tiver o sangue do Cordeiro não sofrerá esse mal. Atenção, igreja viva do Senhor. Não tenha medo de coronavírus, não tenha medo de gripe, não tenha medo de nenhuma dessas mazelas que já vieram e que ainda virão sobre o Brasil. Ainda vão vir muitas coisas. Mas a palavra nos diz que nós não devemos nos desesperar. Não é para você se desesperar. Igreja evangélica no Brasil, igreja do Senhor no Brasil, levante-se em oração. Juntos iremos orar, e esse vírus vai cair por terra. Entre a igreja do Senhor e o coronavírus, quem tem que prevalecer é a igreja do Senhor. Quem tem que perder é o coronavírus, porque a igreja do Senhor, unida em oração, é mais forte do que vírus, é mais forte do que potestade, é mais forte do que violência, é mais forte do que o inferno, é mais forte do que qualquer coisa, porque nós somos a igreja do Senhor. Não devemos entrar em pânico, não devemos ficar aí de forma alguma desesperado. O que é o coronavírus diante do nosso Deus?
Fique na paz e viva Jesus. Se você puder, compartilhe para que mais pessoas vejam esse vídeo e tenha, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa informação para a glória de Deus. Pais amados,